Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, o trio Parada Dura da História na área. Eu, professor Rafael Nascimento. Eu, professor Rodrigo Bueno, mestre doce, galera. E eu, professor Paulo Evandro, vem com a gente. Galerinha, hoje nós temos aqui uma professora especial, nossa convidada, a professora Mariana Mesquita. Mari, bem-vinda! Oi, Rafa, oi, Rodrigo, oi, Paulo, oi, pessoal que acompanha o trio Parada Dura da História. Muito obrigada pelo convite e pela confiança aí. Vamos agregar aí a discussão hoje. Nós que agradecemos, Mari. Muito obrigado aí para esse bate-papo de hoje. E hoje nós vamos falar de um filme para lá de provocador, para lá de necessário, que se chama As Sufragistas. Como de praxis, nós vamos ver aí o trailer. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Vote for women! Vote for women! Vote for women! Oh, yeah. You work at the laundry? Part-time from when I was 7, full-time from when I was 12. We meet Mondays and Thursdays if you're interested. You a suffragette, Mrs. Elliot? I consider myself more of a soldier. As Mrs. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote. We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break. They're saying she's to speak. This is a deliberate escalation. This has to stop. For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored. Punish those responsible, whatever way you can. Mama! All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore. Took my love, took it down. I incite the women in Britain to rebellion. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? We break windows. We burn things, because war's the only language men listen to. Well, I've been afraid of changing. There's nothing left but to stop you. We're in every home, we're half the human race, you can't stop us all. You might lose your life before this is over. I'm getting older too. We will win. I take my love, take it down. Never surrender. Never give up the fight. In the snow covered hill. Um filme necessário, né, galera? Com certeza. Esse filme aí, As Sufragistas, é um filme de 2015, também dirigido por mulheres. É um filme que nós vamos debater aqui hoje com a nossa convidada, professora Mariana Mesquita. Mari, queria te jogar aí a primeira pergunta, baseada em uma das grandes historiadoras, a Michelle Perrault, no livrinho que ela tem, Minha História das Mulheres. Ela diz o seguinte, logo nas suas primeiras páginas: a primeira história que gostaria de contar é a história das mulheres. Hoje em dia, ela soa evidente. Uma história sem as mulheres parece impossível. Entretanto, isso não existia. Por que isso? Por que esse silêncio? E como foi quebrado? O que você pode nos dizer sobre isso? Então, isso aí dá muito pano pra manga, né? Mas o que dá pra gente perceber é que, pensando a história como campo de conhecimento, né? Porque essa invisibilização. A história, ela é definida como aquela coisa de ciência, né? Ali no século XIX. E qual que é a história priorizada naquele momento? Essa história dos grandes feitos políticos, né? Que normalmente esses feitos não davam, esse espaço de atuação não privilegiava as mulheres, pelo contrário, afastava as mulheres, como a gente pode ver aí pela luta dessas mulheres no filme. Então,
com essa história vista de cima, você não encontrava de fato mulheres, porque as mulheres estão na história quando você vai olhar para baixo, porque elas foram marginalizadas, e aí com isso, ao olhar só para esses espaços políticos, né, a história dos grandes eventos, você de fato era difícil de achar as mulheres. Mas aí, com um novo olhar dentro da historiografia, ali a partir de meados do século XX, que você tem, né, aquele apoio das demais ciências, da antropologia, da psicologia, da sociologia, agora você busca essas outras experiências. E aí, ao lado das mulheres, temos também a história a respeito das populações indígenas, da população negra, da história africana. Tudo isso vem a partir de movimentos sociais desses grupos, né? Vem junto do movimento feminista da segunda onda, né? Da década de 60 ali e tal, dessas mulheres que vão lutar também para que a história delas seja impressa também nos livros, para que haja esse reconhecimento. Você só se vê enquanto humano se você se vê representado, né? E aí, se você não lê essa história, você não se vê enquanto sujeito. E aí, então, a escrita, quando essas pessoas pensam a partir do campo de conhecimento, aí você vai atrás. É o que a Joan Scott fala também, né? Porque o que, às vezes, qual que é a desculpa que se fala para não fazer a história das mulheres? E aí, a mesma coisa sobre trabalhadores negros, indígenas, não tem fonte. Muitas vezes nem é isso, é um olhar diferente que você vai no mesmo documento, pode ser também outros documentos, se você busca só aquelas mesmas fontes oficiais, né? Você, de fato, não vai ter tido espaço para as mulheres, mas é todo um novo olhar, porque também quem que fez esse conhecimento até, em larga medida, até o século XX? Homens. E aí esses homens também não buscaram dar voz nessa perspectiva, né, do sexismo, não viam as mulheres como seres dignos de serem narrados também, né, na história. Olha como que essa questão da representatividade ela é tão importante, né? A gente está falando da historiografia, né, de uma ciência tão importante para nos compreendermos como humanidade, como, né, ser social, e ao mesmo tempo podemos também explorar, a partir desse filme, a relação da mulher na própria cinematografia. Né? Se a gente for discutir o Oscar 2020, por exemplo, não teve uma diretora indicada. Então, para a gente ver como que nós estamos sempre falando da história, né, essa ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo, mas estamos também falando do nosso presente. E precisamos, de fato, acho que nos reconhecermos como uma sociedade machista, sim. Temos que avançar muitas coisas. Não é mesmo, meus amigos aí? O que vocês acham? Então, assim, o Rafa, e aí vou até jogar para a professora Mariana de novo, né? Baseando-se assim, no filme, né? No contexto do filme, fazendo uma contextualização. Como é que você vê, Mariana, hoje essa questão, né, das sufragistas lá atrás, início do século XX, e hoje essa questão da mulher no mercado de trabalho, essa relação, né, dela com a família, com a sociedade, enfim, com os colegas de trabalho, e aí, né, será que ainda era igual antigamente, ou melhorou, ainda tem muito a melhorar, enfim, né, como você analisa esse momento, né? Sim, então, o momento do filme lá, né, no início do século XX, a gente sabe que é um momento que não tem direito trabalhista, nem para homem, nem para mulher. E aí, só que a forma que isso afeta homens e mulheres é diferente, porque a mulher, ela sofre abusos que são específicos ao gênero, né? Além da questão da multa, que tem esse lance da multa por chegar atrasado, essas coisas. A mulher sofre abuso sexual, ela é remunerada de forma inferior em relação ao homem, né? Tem as questões relativas à gestação, a mulher precisa de um tempo depois que a criança nasce para cuidar da criança. Então, o que aconteceu ao longo do tempo, junto com as conquistas trabalhistas, meio que paralelamente algumas demandas femininas eram ouvidas. No filme, no final, até fala da questão do cuidado da criança, né, que passa a ser da mulher depois também. Não é só a questão do voto, mas também essa questão da guarda da criança e tal. E aí, eu consigo dizer mais assim, aqui no Brasil, né? E aí, aqui, a gente percebe que a Constituição de 88, ela já trouxe muitos avanços perto do que tinha antes, né, com licença maternidade,
outras garantias, mas uma coisa assim que eu acho muito ilustrativa é que, apesar da gente já ter uma série de garantias de reconhecimento até dessa importância da dupla jornada da mulher enquanto mãe e tal, uma outra questão, e aqui é muito importante a gente estar nesse diálogo, eu como mulher com vocês homens, porque uma pauta muito importante é a questão da licença paternidade, por exemplo, né? Que ela tende a ser muito menor do que a da mulher. E o que o movimento feminista reivindica é que essa licença seja mais equivalente uma da outra. Porque quando você coloca uma licença maternidade muito maior do que a do pai, você delega que a função do cuidado é só da mãe. E aí tem países já que colocam essa, se eu não me engano, é a Finlândia, eu não lembro, um desses países europeus aí, sempre é referência para tudo. Eles dão o direito para o casal escolher qual é o tempo, eles dão, 3 meses. O casal vai dividir quem vai ficar um tempo de licença e eles dividem entre si a licença. Enfim, você coloca mais nas condições daquele lar esse cuidado inicial que precisa ter com o bebê. Então é isso, porque a criança ela nasce reconhecendo que não, quem tem que cuidar de mim é a mãe, porque é só a mãe que é delegada essa função, e isso é algo do Estado, né? Que o Estado contribui também para criar essa mentalidade. Uma outra coisa que agora está mudando, mas que também é muito simbólico, é a questão do fraldário. Antes só tinha fraldário em banheiro feminino. Ou seja, só a mãe que troca a fralda da criança. Aí agora que está começando a ter os espaços da família, shopping que tem muito isso, né? Porque eu vi um colega uma vez falou que teve que trocar o filho na mesa da praça de alimentação, porque não tinha, ele estava sozinho com a criança, ele era homem, não tinha fraldário onde trocar no banheiro masculino, e ele trocou para todo mundo ver mesmo. Então você vê, são questões assim, às vezes pequenas, do nosso cotidiano, que são simbólicas e muito representativas para a gente desagregar essa coisa do gênero, né? Porque o que é o lance do gênero que a gente sempre fala, né? A ideia de que existem características atribuídas a homens e mulheres. E tudo isso prende a gente. A gente fica presas a essas estigmatizações, tanto nós mulheres e vocês homens, e isso prejudica muito todas as nossas possibilidades, né? Tanto para vocês homens, né? O homem tem que ser durão, machão, não pode chorar, não pode demonstrar nenhuma sensibilidade, e a mulher já não, tem que ser sensível. Isso sem falar nos recortes de raça também, né? Porque também existe toda uma construção atribuída à mulher negra, toda uma construção atribuída ao homem negro. Então, assim, quando a gente fala, isso parte de um movimento feminista, do movimento negro, mas tudo isso é para que todo mundo haja livremente, seja o que quiser ser, né? Porque isso tudo prende a gente, e a gente fica tentando caber nessas caixinhas, mas isso só gera um monte de dano pra gente. E com medidas tipo essa do Estado, da licença, sei lá, que eu dei de exemplo, é uma coisa muito estrutural e que afeta nesses âmbitos muito particulares, subjetivos da gente também. Tanto para os pais quanto para as crianças, e aí vai se reproduzindo essa ideia, né? E é interessante, né, professora, porque a gente começa a pensar, né, em toda essa estruturação que você acabou de citar, e a gente lembra que dentro do processo histórico, a gente pega ali Grécia, Roma, né, a gente sempre vê a mulher ali naquela condição, podemos dizer, inferior, né? Uhum. Podemos pegar aí também um pouco mais, né, contemporâneo, a questão de Napoleão Bonaparte, ou então na própria Revolução Francesa, quando a gente vai ter Olympe de Gouges tentando ali, né, fazer a declaração dos direitos da mulher e da cidadã, né, que é fundamental ali para aquele momento, já vista que fizeram a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Exato. Ela busca fazer a declaração do direito da mulher e da cidadã e acaba sendo morta, né, anos ali depois. E aí a gente tem, né, logo em seguida, aqui no Brasil, a gente não pode deixar de falar que o Brasil, como a gente foi, né, de certa forma, fomos colonizados por Portugal, nós tivemos aí toda essa característica de vir para o Brasil, essa questão de uma sociedade extremamente, né, pautada no homem, uma sociedade patriarcal. E isso veio nos nossos dias atuais. E aí eu te deixo uma pergunta, né,
haja vista que nós tivemos todas essas conquistas das mulheres, a luta das mulheres, tanto fora do país, do Brasil, quanto dentro do Brasil, eu te pergunto, qual é o tamanho dessa conquista? Eu acho que é sempre bom dizer que nunca é o suficiente. Sempre precisa ser maior, porque a sociedade vai se atualizando e a estrutura política do Estado e tal, tudo isso precisa acompanhar essas mudanças, né? Então, ainda é pequeno, porque eu estava conversando com o Rafa, né? Hoje, a questão do acesso ao voto. Nós temos no Brasil o acesso ao voto universalizado, né? E mesmo assim, eu registrei os números aqui, a gente tem tanto o voto universalizado e o TSE também criou medidas de cotas para candidaturas femininas, né? Os partidos têm que cumprir uma cota de candidaturas femininas. E ainda assim, na Câmara dos Deputados, nós temos 15% de deputadas. Nos municípios brasileiros, são 11% de prefeitos no Brasil todo. Então, mesmo assim, a gente ainda, por mais que nós, mulheres, está tendo uma grande conscientização, mas ainda assim não tem essa sacada de que eu preciso usar isso aqui para ter alguém que represente os meus interesses ali. Sendo a maioria da população, né? Exatamente, elas são a maioria da população. E vale lembrar, Mariana, professora, que no Brasil as mulheres passaram a ter o direito de voto muito antes de que em muitos países onde hoje a representatividade da mulher, né, na política é maior. Né? Então, assim, as mulheres passaram a ter voto em 1934, né? Então, por exemplo, a França, 32, né, que é o exemplo, Código Eleitoral. Isso, e a França, que é o exemplo, né, da igualdade, né, da liberdade, bem depois. Né? Então, isso é muito louco, porque as mulheres passam a ter o direito de voto aqui, mas a representatividade delas na política ainda é muito baixa. Né? Ainda tinha aquele discurso, né? Política é coisa para homem. Né? Uhum. Então, e é uma visão até biologizante, de tipo assim, as mulheres não têm capacidade de pensar, de tomar essas decisões. E aí, pensando assim, até no que eu estudo, estava falando com o Rafa, quando você vai para as outras instituições, eu estudo uma irmandade religiosa, isso se espalha por todas as outras instituições, porque aí tem também as divisões, você estuda um estatuto de uma agremiação, de uma mutualista, né, uma organização de apoio mútuo, não tem espaço para as mulheres, ou as mulheres não têm o mesmo âmbito de participação decisória do que os homens. Então, isso aí é algo que vem de cima e se espalha em todas as micro-organizações, assim, da sociedade, né? É muito bizarro. E aí, por isso que eu acho que é bom reforçar sempre que ainda não é suficiente. E não é suficiente até, em larga medida, porque a gente ainda não tem toda essa conscientização. Porque, tipo, existem candidatas mulheres? Existem. Mas elas recebem, não conseguem ser eleitas, né? Então, o que está rolando nesse meio? As mulheres não confiam nas mulheres para representá-las, né? O que acontece nesse meio? E aí, nisso tem a questão foi até essa semana, acho que foi vetado pela STF, o lance da ideologia de gênero, né? Que as pessoas queriam impedir essa discussão em sala de aula. E é muito importante que essa discussão aconteça em sala de aula para a gente entender qual é a necessidade de ver discutir essas construções, para que essas crianças não nasçam com esses estereótipos e não cresçam, né, com esses estereótipos que acho que todos nós aqui introjetamos, né? E foi um processo para a gente desconstruir. Então, a ideia é que eles não precisem passar pela desconstrução. Eles só se construam. E aí, acho que aí sim a gente já vai caminhar para um processo de mais igualdade, né? A gente ainda está caminhando, até porque muita coisa a gente vê, porque o feminismo hoje vende muito também, né? Então a gente vê muita coisa, muita marca fazendo propaganda, falando de feminismo e tal, mas essas questões estruturais ainda se mantêm. E aí, questão de salário, as mulheres serem piores remuneradas, apesar de ter lei também proibindo isso. Essas questões dos diversos abusos que a mulher sofre no ambiente de trabalho, de ser inferiorizada, a ela muitas vezes não é depositada a mesma confiança do que é confiada a colegas homens, né? É só vocês conversarem com as colegas de vocês que vocês vão saber de várias histórias de abuso, que vão desde as micro coisas assim que você vê nas entrelinhas até coisas mais gritantes assim mesmo. Então, eu acho que ainda é melhor dizer que não é o suficiente para a gente, né, botar a meta mais lá em cima.
Posso fazer só um adendo ao que foi colocado agora, professora, porque a gente fala assim, né, dessa questão da cidadania, da busca pela a mulher ali, buscando o seu direito, e é interessante que até dentro do meio, mulheres com mulheres, ainda há essa briga, né? A gente viu no filme, por exemplo, algumas mulheres que não apoiavam esse processo, né? Inclusive ali, olhando para as outras, ao invés de se enganjar junto numa luta, elas de repente vão lá e fala, para com isso aí é coisa de homem, né? Não é coisa pra gente não, tal. E isso acontece até nos dias de hoje, né, professora? Ou podemos dizer que hoje as mulheres estão uma do lado da outra? Acontece. É porque tem essa estigmatização do feminismo também. Porque, o que é a mulher feminista? Aí tem um monte de estereótipo. A mulher que não se cuida, que não gosta de cuidar da beleza, né? A mulher que vai queimar sutiã, uma coisa... É sempre muito associada a uma mulher violenta, assim, né? E sendo que não é isso. A ideia do feminismo é que as mulheres sejam o que elas quiserem e que haja uma igualdade entre os sexos. Então, se a mulher achar que para ela não é importante cuidar da beleza dela, pode ser, mas pode ser uma mulher super vaidosa que também vai ser. Só que essa construção que foi feita de que a mulher feminista é essa mulher que não se cuida e tal, que não é aquele ideal de beleza, porque para ela teria sido algo menos importante, porque ela luta e tal. Isso também afasta muito as mulheres que às vezes até se identificam com a causa, né, da igualdade e tal, mas falam, pô, eu não quero ser essa mulher que tá pintando aí, né, essa mulher que não se cuida, essa mulher que é feia, essa mulher que parece que é suja, né? Muitas vezes é construído isso também. Então, esse estereótipo que é feito sobre as mulheres feministas também afasta elas. Então, tem muita mulher que a gente conversa às vezes e fala, tipo, pô, questiona as mesmas coisas e tal, mas igual ela lá, eu não sou sufragista, não, eu não sou feminista, porque não quer se colocar nesses termos. No fim, tudo bem que não se coloque, mas se você tentar olhar e entender a questão, mas é importante também ver que essa questão de associar o feminismo a essa imagem turrona, né, e tal, é algo construído também para acabar com o engajamento ao movimento, né? Também é outra estratégia de desmonte, assim, de certa forma. Mari, aí pegando esse personagem, né, da Maud Watts, inclusive no início ela nem tem essa formação política, ela vai se tornar uma sufragista, né, além de ser mãe, além de ser filha, além de, né, vai se tornar uma revolucionária. O que nós podemos observar a partir da experiência dela, né, essa experiência de não formação, e a partir, né, da vivência dela, ela acaba se tornando sufragista, em meio a toda a vida pessoal também, né? Sim, sim. É muito louco que ela fala, quando ela vai falar lá no parlamento, né, ela pergunta assim, você nunca... Por que você não pensou nisso antes? Sei lá, ela falou, eu nunca pensei que as mulheres poderiam votar. Tipo assim, é algo tão naturalizado que ela nunca nem questionava. Então, assim, eu acho que esse lance da formação nesse momento, a formação era no dia a dia mesmo, né? E, tipo, precisava ter uma liderança ali que questionasse alguma coisa, e bastava essas mulheres olharem, que é o que rola com ela, né? Essas mulheres olhando ao seu redor, ela conseguia ver que, tipo, fazia sentido aquilo ali, né? Você defender isso. E aí eu acho que até é complicado falar, porque nessa época as mulheres também não eram maioria, né? As que conseguiam acessar a escola e formação e tal. Então, você se conscientizava pelo seu cotidiano, que eu acho que é o exemplo dela mesmo, assim. Eu acho que é o que acontecia na maioria dos casos mesmo, de você se conscientizar a partir do seu espaço, né? De olhar ao seu redor e ver o que você vive e ter só alguém ali que te diz uma coisinha, que te instiga essa questão, e aí você vai acabar vendo pela sua vivência, que é isso, tipo, sei lá, se a gente for ver, acredito que a história das mães de vocês devem conseguir perceber com certeza histórias desse tipo de abuso, assim, né? Mesmo vocês sendo homens, vocês, assim como eu também, a história da minha mãe, eu consigo perceber várias coisas parecidas. Então, é meio que você não precisa ler, né? Tipo, a Michelle Perrault ou a Joan Scott. Você consegue ver ao seu redor que isso está rolando e que é necessária alguma mudança para reparar isso.
Então, nesse primeiro momento, a gente vê que a formação política ainda não é não é o que conta mais. E aí, nessa segunda onda que eu falei lá quando eu estava falando da historiografia, que aí já insere outras questões relativas ao aborto e tal, isso aí já você vê que já são mulheres com uma formação bem mais profunda, e aí elas vão intensificando o questionamento delas. Mas acho que nesse momento inicial, e cara, quantas mulheres que nem necessariamente, no caso dos Estados Unidos, que a gente estava falando, a Sojourner Truth, né, que ela chega com um discurso lá no 1850, ela é uma mulher negra, ex-escravizada, ela fala, cara, vocês têm essa construção de fragilidade feminina aí e tal, eu nunca fui tratada como mulher frágil, eu sou uma mulher negra, eu trabalhei no campo, na enxada, então, e aí, eu não sou uma mulher? Então é isso, sabe? São mulheres que elas se tocaram para o que elas estavam vivendo. Acho que começa muito assim. Sem dúvida. Eu trouxe aqui uma reflexão, já para a gente encerrando as palavras finais. Eu acho que é um livrinho, né, mais que necessário. Tivemos sim alguns avanços, algumas conquistas com muita luta, muitas lutas no plural, importante ser dito, né, mas ainda precisamos ter muito mais, sem dúvida alguma. E daí uma escritora nigeriana, Chimamanda Adichie, né, sempre nos traz algumas contribuições. Nesse livrinho, Sejamos Todos Feministas, ela termina da seguinte maneira, galera. Feminista é o homem ou a mulher que diz: sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos que melhorar. Eu acho que esse é um recado que o filme nos deixa, é uma reflexão que a gente precisa trazer mais vezes, por isso aí né, a sua importância aqui, Mari, trazer uma colega professora, uma colega historiadora, uma mulher, né, com experiência nessa discussão, para também, né, contribuir aí para a nossa reflexão. Né? Bueno, você tem 2 filhotas, hein? Desafio, hein, cara? Verdade, meu irmão, verdade. Eu busco empoderá-las, né? Fazer com que elas vejam. Inclusive, hoje uma perguntou: pai, isso é verdade? Isso aconteceu? Eu falei: aconteceu, filho. Vocês devem lutar cada vez mais para ter cada vez mais forças. Então, assim, eu acho sensacional. E, Rafa, até para finalizar um pouquinho, tem um livro que eu acho interessantíssimo, né? Que ele fala sobre as mulheres aqui do Brasil, né? E pouco se conhece das grandes mulheres aqui do nosso país. Quem dirá das nossas grandes mulheres negras que lutaram tanto pelo nosso país. Mas eu tenho um livro que eu acho muito legal, que eu acho que vale a reflexão também a respeito dele, são As Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Né? É um livro bem bacana, da Duda Porto e da Ariane Carraro. E as duas, né, fizeram aí um livro bem bacana, contando histórias de mulheres fantásticas no Brasil, beleza? Que também lutaram aí pelos seus ideais, por essa questão da democracia. E eu já aproveito para agradecer a professora Mariana aí por toda essa riqueza que ela nos trouxe, né, como uma grande mulher brasileira também, estudante ainda, mestrado, doutorado, fazendo doutorado, né, professora? E torço por você cada dia mais e muito obrigado pelo seu conhecimento. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço. Vamos seguindo. E é muito, muito importante esse espaço, o espaço da escuta, né, de vocês escutarem, porque mesmo não precisa ter, às vezes não vai ter sempre uma mulher lá para falar, e aí vai sobrar para vocês falarem mesmo, e é importante vocês terem o que falar em nome da gente também. E vamos falar, porque essa luta é nossa também, cambada. Exato. Com certeza, com certeza. Mari, muito obrigado mais uma vez, né? Sempre um prazer, né, trazer essa discussão, ainda mais contigo, né? E galerinha, não deixe de seguir lá, né, as nossas redes, tanto no Instagram, né, @Trio Parada Dura da História, como, né, o nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube, lá que estará esse bate-papo, beleza? Então, mais uma vez, né, muito obrigado, né, acho que foi uma discussão para lá de necessária, né, e fica aí o nosso agradecimento. Mari, brigadão, um grande abraço. Obrigada, gente, prazerzão, viu? Tudo de bom, se cuidem. Valeu, tchau, obrigado, galera. Mari.